Eu recriei a mecânica de portal dentro do Roblox. Teletransporte no teto, no chão, na parede, em qualquer lugar que eu quiser. Construído do zero no Roblox Studio. Não, eu não tenho nada melhor para fazer com o meu tempo. O primeiro passo foi bem simples, eu criei dois objetos, um seria o portal azul, o outro laranja. Renomeei eles para portal A e portal B, porque esses nomes vão aparecer em todo o script do projeto, então tinha que ser algo fácil de lembrar. Coloquei o material neon para eles brilharem, as cores clássicas do portal e pronto. Os portais já existiam, só que eles não faziam nada ainda. Enquanto eu editava esse vídeo, meu gato veio falar uma coisa muito importante. iBooks, a maior loja de Robux da América Latina. Robux mais barato, Game Pass ainda mais barato, e quanto mais você comprar, mais desconto você acumula. Use o meu cupom PEDIT ou entre no link do comentário fixado. Você já leva 5% de desconto em qualquer compra de maneira ilimitada. QR Code está na tela, o modelo da loja é 100% legítimo. Para de comprar Robux pelo Roblox e vambora. O script é bem simples, mas não copia ele não. Foi uma carniça para ajustar ele depois. Ele não funcionou absolutamente nada depois que eu terminei ele. Mas eu vou explicar basicamente qual que é a função principal. Quando o jogador toca no portal, o jogo pega a posição do outro portal e joga o personagem pra lá. Pra não ficar em loop, tem um cooldown de meio segundo mais ou menos, né? Isso aí dá pra gente ajustar. E ele bloqueia que aconteça algum teleporte. E para ele sair na direção certa, a gente usa o C-Frame, que é basicamente a posição e a rotação do portal no espaço do jogo. Para confirmar que o script estava rodando, mandei ele printar uma mensagem no output, que é basicamente o terminal do Roblox Studio, onde aparece os erros, né? E se aparecesse a mensagem, estava funcionando. Apareceu, testei o portal e foi. Se tu conseguiu ler a mensagem ali do output, deixa nos comentários. A mecânica mais importante estava pronta. No jogo original você atravessa o portal de maneira contínua, é bem suavezinho. Aqui a gente é teleportado, o resultado é parecido, mas se você olhar de perto, dá para notar a diferença. Talvez um dia eu resolva isso. Próximo passo. No portal original, a velocidade que você entra no portal é a mesma que você sai. É o que permite tu resolver os puzzles do jogo. Você cai lá de cima e sai voando pro outro lado. E eu tinha que replicar isso. Construí uma escadinha aqui, não vou mentir. Minha construção não foi a mais gloriosa, muito menos o código. Mas serviu para o teste e o portal horizontal embaixo, portal vertical na parede. A ideia é simples: cair, entrar e sair voando. Beleza, vamos testar aqui. E acho que tá muito forte. Essa parte eu quase pedi arrego. A força tava absurda, o boneco saía voando igual um foguete. Não importava o ajuste que eu fizesse, continuava igual. Eu não fazia ideia do que tava errado, mas eu arrumei. Você entra no portal. Meu Deus do céu. Acho que aqui foi. Você entra no portal aqui. Normal, beleza. Entra aqui. Normal também. Dá um pulinho. Meu Deus do céu. Tem algumas coisas a corrigir, na verdade. Dá o pulinho. Beleza. Aí daqui ele tem que ser lançado um pouco mais longe, vamos ver? É isso aí. Tava muito da hora ficar pulando a escada um monte de vezes, então perdi tempo fazendo isso. Enfim, próximo passo. Com o Momentum funcionando, eu precisava de uma forma de decidir onde os portais iam aparecer. No jogo original você tem a Portal Gun. Eu fui em outra direção. O poder vai sair direto da mão do personagem. Mão esquerda, portal azul, mão direita, portal laranja. Essa era a ideia, mas eu fiz uma animação que unificou os dois. Só para ficar mais fácil. Agora a gente precisava criar o efeito visual do lançamento. A Beam basicamente é um efeito do Roblox. Você define o ponto de início e o ponto do fim com um attachment. Aí ele desenha uma linha entre os dois, você pode mexer nessa linha do jeito que você quiser também. Início é a mão do personagem e o fim é onde o portal vai abrir. O script anima esse fim e é isso. E dá aquela sensação de disparo rápido. Alguns dos plugins que eu mostrei no último vídeo eu usei aqui, como o VFX Studio. Eu fiz um laranja e um azul para representar cada um dos portais. Ignora os erros de animação que tem ali no output, que eu ainda não tinha colocado a animação, mas um dos milhões de erros que estava acontecendo aqui é que toda vez que eu clicava ele aparecia na minha frente e não onde eu estava mirando, e isso estava muito chato. A solução foi de boa até, foi só colocar para funcionar dentro do Shift Lock, que é quando você aperta Shift, né? É a função inata do Roblox. E com ele ativo, a mira ficava centralizada, o raio saía certinho da câmera e o portal abre exatamente onde você está olhando. Um jogo de tiro. No portal original, você consegue ver o outro lado pelo portal em tempo real. Tipo uma janela para outro ambiente. Tentei replicar isso no Roblox, ferramenta chamada Viewport Frame. Ficou horrível, tosco. Meu Deus do céu, isso aqui ficou a coisa mais feia do mundo. Enfim, eu não sabia como arrumar e eu descartei a ideia porque
Acho que não tinha solução mesmo não. Agora tava na hora de parar de olhar pra dois retângulos e fazer isso parecer de fato os portais lá do jogo. Eu peguei cada portal e adicionei um mesh, que é basicamente um modificador de forma dentro do Roblox Studio. Com ele tu pega um objeto quadrado e transforma no formato que tu quiser. Tudo sem sair da engine. Fiz isso nos dois portais e dei aquele formato oval. Depois vieram os VFX. Aquelas animações ao redor do portal são nada mais que flipbooks, que eu expliquei no último vídeo também o que é. E são só dois, que é o choquinho da borda e esse efeito de espiral girando. O portal tava bonito, a mecânica tava funcionando, a beam saía da mão, o tiro ia pra onde eu mirava. Tava chegando lá, mas ainda faltava alguma coisa. Sabe quando tu olha por um negócio e sente que tá quase, mas não chegou ainda? Era exatamente isso. Precisava dos toques finais. As coisas que ninguém percebe que tá certa, mas todo mundo percebe que não tá tão certo assim. Eu tinha que adicionar os sons, a animação que eu tinha feito, os detalhes e é isso. A mecânica funcional já estava na mão. Eu deixei a beam diferente, antes era aquelas bolinhas esquisitas, né? Agora eu deixei tipo um raio laser. Como a animação é bem rápida, eu exagerei bastante os efeitos aí, só pra dar aquele bam, tá ligado? Os sons foram só dois. Um quando você invoca o portal, um som de disparo saindo da mão, e outro quando você entra nele, aquele uff, tá ligado? De teletransporte, só isso. Mas, meu Deus, fez uma diferença absurda. Impressionante como um som que tu pega ali da biblioteca pode fazer uma diferença tão grotesca, em bom sentido, pro teu projeto. Com os sons no lugar, faltava uma coisa. O portal não podia simplesmente só aparecer. No jogo original ele tipo dá aquela crescidinha, tá ligado? Ele não abre do nada. Tem aquela sensação de energia se expandindo. Eu precisava replicar isso também. A solução foi que no script, no momento em que o portal é invocado, ele zera o tamanho dele. E ele começa com a altura 0, invisível, e anima crescendo até o tamanho final, que é o tamanho que eu coloquei dentro do workspace. E aí foi só um twin service e acabou. E a curva que eu escolhi foi a back. Ele tipo dá uma crescidinha a mais no portal e depois volta, como se fosse um bounce ali, uma quicadinha no portal. Rapaziada, e aqui foi o mais enxuto possível em questão de script. Como vocês podem ver, tem 1, 2, 3, 4, 5 scripts, cada um com sua função. Aquele de velocidade ali era só para eu apertar E ou Q e aumentar minha velocidade para não ficar andando tão lento. Mas foi muito pouco script e deu para fazer tudo isso. Não é o Portal 2, a Valve não vai me ligar para parabenizar, mas funciona. Tem cara de portal e o mais importante, foi feito do zero no Roblox Studio, por uma pessoa que ficou passando tempo demais pulando uma escadinha. Eu fiz uns mapinhos para testar, como vocês podem ver aí no fundo. Teve VFX, som, bug até demais. Inclusive bug que eu ainda não corrigi e nem sei se vou. Vai ficar como feature. E assim, eu achei que ficou bem da hora, para falar a verdade. Essa mecânica de ficar entrando no portal é bem divertida de fazer e de jogar. Tem muita coisa para fazer ainda pra gente replicar o jogo original. Por exemplo, adicionar objetos atravessando no portal, fazer aqueles puzzles. Atualmente o portal ele entra em qualquer superfície, dentro do jogo ele entra em superfícies específicas só, né? Inclusive essa questão de bug aí, ele tá entrando na diagonal também, eu não lembro se no jogo original ele entra na diagonal, mas as possibilidades elas são basicamente infinitas, tem como tu fazer muita coisa só com essa mecânicazinha. Inclusive eu posso aprimorar o suficiente para conseguir fazer, de fato você vê ali o portal do outro lado passando. Enfim, essa parte de você atravessar o portal é o principal. No meio ele tá teleportando, né? No jogo original você atravessa o portal de maneira bem suavezinha. Então se vocês quiserem que eu lance o jogo e aprimore ele, faça um mapa com vários puzzles, consiga pegar os objetos com uma telecinese igual do jogo que é na Portal Gun, me diga aí nos comentários, se inscreve e tchau!